Vivemos um momento em que a guerra, como conhecíamos até poucas décadas atrás, começa a mudar radicalmente. Já não se trata apenas de tanques e soldados em trincheiras, mas de máquinas que caminham, correm, pensam, em certa medida, apoiam e até afirmam-se como atores no campo de batalha. Três grandes vetores dessa transformação estão atualmente em curso e emergem com força. Primeiro, os robôs terrestres armados, os chamados cães-robôs. Segundo, o desenvolvimento de robôs humanoides bípodes para missões de alto risco. E terceiro, a integração de inteligência artificial realidade aumentada e sistemas de soldado aumentado que fundem o humano e a máquina num novo paradigma de combate. A seguir, explorarei cada um desses vetores, as suas manifestações atuais, os desafios tecnológicos e éticos, e como juntos eles apontam para uma nova era militar. Robôs terrestres armados, cães-robôs. O primeiro vetor, talvez o mais visível, refere-se ao uso de plataformas terrestres não tripuladas, com pernas ou rodas, capazes de atuar no front, patrulhar bases ou mesmo conduzir operações ofensivas. Entre esses, os cães-robôs, quadrúpedes, se destacam por sua mobilidade em terreno variado, capacidade de operar em ambientes urbanos ou hostis e, em alguns casos, já equipados com sistemas de armas. Por exemplo, segundo reportagem da revista Wired, a Ghost Robotics, no ZEUA, desenvolveu o modelo Vision 60, que foi testado com torreta armada. Em igual medida, na China observou-se, em exercícios com forças conjuntas, a presença de cães-robôs ostentando fuzis automáticos montados nas costas. Essas máquinas já servem como olhos adicionais ou patrulhas de perímetro. Por exemplo, no Tyndall Air Force Base, Flórida, as aeronaves da Força Aérea dos United States integraram cães-robôs não aterrorizantes, mas armados com sensores para proteger a base. Há relatórios de que essas plataformas já foram testadas como contramedida a drones ou para localizar ameaças de veículos aéreos não tripulados, como no exercício Operation Hard Kill, em Fort Drum. Esses robôs representam um salto. A mobilidade em ambiente não estruturado, a autonomia crescente, com sensores, IA para detecção de alvos, rastreamento e, em alguns casos, a letalidade. Já existem plataformas que podem detectar, rastrear e sugerir alvos a um operador humano, ou até, futuramente, atuar com menor intervenção humana. Por exemplo, o sistema Sentry pode automaticamente detectar e rastrear pessoas, drones ou veículos, relatando potenciais alvos a um operador remoto. Por que isso importa? Porque tais robôs podem reduzir o risco para soldados humanos em ambientes perigosos, minas, territórios inimigos, infiltrações urbanas, e também ampliar a persistência, vigilância e presença militar. Em teoria, podem operar 24/7, sem fadiga humana e em condições extremas, frio, calor, terreno difícil, que desafiam soldados. Entretanto, existem também desafios e dilemas graves. Do ponto de vista tecnológico, autonomia, duração da bateria, robustez em combate real, resistência a hackers ou interferência, logística de recarga em campo, manutenção em situação hostil. Alguns desses robôs, segundo relatos, ainda possuem mobilidade ou endurance limitadas. Por exemplo, os usuários observam que o robô é muito leve, muito frágil, e falta autonomia de bateria para operações reais, quando tratado como demonstrador. Do ponto de vista ético e operacional, quem decide atirar? Qual o limiar entre assistência e autonomia letal? Em quais condições humanas ainda estão no loop de decisão e em quais são meramente supervisores? Há o risco de escalada de guerra, perdas de controle ou uso indevido desses sistemas. Um trabalho recente de pesquisadores aponta que armas totalmente autônomas alimentadas por IA já criam risco de instabilidade geopolítica. Não requerem superinteligência para serem uma preocupação. Finalmente, há o risco de banalização.
Se o custo humano da guerra cai porque robôs atacam em vez de humanos morrerem, as barreiras para iniciar conflitos podem diminuir, o que implica um deslocamento estratégico. Nesse sentido, o uso de robôs terrestres armados sinaliza não apenas um novo equipamento, mas um novo paradigma de força militar. Robôs humanoides bípodes para operações de risco. O segundo vetor, em andamento, embora menos visível ao grande público, é o desenvolvimento de robôs humanoides bípodes projetados para missões militares, de risco, em que um robô que anda como humano oferece vantagens. Entrar em edifícios, subir escadas, manipular objetos com mãos, operar em ambientes urbanos complexos. Recentemente na Índia, a Defense Research and Development Organization, DRDO, revelou que sua unidade em Pune está desenvolvendo um robô humanoide para missões de linha de frente. Trincheiras, minas, objetos explosivos, que está sendo projetado para operar sob comando humano e transitar por terreno acidentado. O protótipo inclui sistema de locomoção bípede, braço com 24 graus de liberdade, 7 no braço 4, no gripper, 2 na cabeça, e sensores para manipulação de objetos, abertura de portas, manuseio de explosivos, detecção audiovisual, fusão de dados, navegação autônoma, SLAM e equilíbrio em terreno irregular. O objetivo declarado é reduzir a exposição de tropas humanas em cenários de alto risco, lidar com minas e explosivos, entrar em edifícios ou áreas contaminadas, além de realizar tarefas logísticas ou de resgate. Além da Índia, experiências similares em robôs humanoides existem em laboratórios de robótica em diversos países, embora talvez ainda não tão diretamente voltadas para a aplicação militar. A importância desse vetor é que permite aos militares projetar presença humana, em termos de formato, mobilidade e manipulação, sem arriscar vidas humanas. Em operações urbanas em ambientes complexos, um robô que anda como humano pode se mover onde um veículo ou drone não conseguiria. Entretanto, os obstáculos são enormes: equilíbrio bípede, rapidez, autonomia energética, robustez ao impacto, falhas em terreno irregular, suporte de carga, manipulação de objetos imprevistos, integração em ambiente de combate real. Ainda, existe o dilema de se esperar que esses robôs permaneçam meramente ferramentas sob controle humano ou evoluam para formas mais autônomas. E isso abre toda uma gama de questões éticas, legais, de responsabilidade. Por exemplo, se um humanoide realiza uma ação letal, quem será responsável? Qual nível de supervisão? Quão confiável será em condições adversas? Quais serão os custos de aquisição, manutenção e atualização? Em um cenário de combate real, haverá sempre imperfeições e imprevistos, e robôs humanoides ainda enfrentam limitações sérias. Mesmo assim, o desenvolvimento segue. O caso da Índia projeta a finalização de protótipo por volta de 2027, com condição de que a melhoria contínua e adoção em campo possam levar muitas mais décadas. Este vetor então simboliza a próxima fronteira da robótica militar, onde o robô não é apenas suporte ou transporte, mas atua em tarefas humanas, com forma humana, em lugares humanos. Integração de IA e soldado aumentado. O terceiro vetor complementa os anteriores e leva o paradigma para um nível mais integrador. Não apenas robôs, lá fora, mas humanos equipados com sistemas de IA, realidade aumentada, exoesqueletos, sensores e interfaces, que aumentam sua consciência, capacidade de decisão e interação com máquinas. Em outras palavras, o próprio soldado torna-se parceiro ou nó de uma rede de máquinas, IA e sensores. Um bom exemplo: a C5ISR Center do Exército dos IASTREAM está integrando IA/ML em operações de detecção de minas, combinando sensores térmicos, robôs quadrúpedes, sistemas terrestres e o Tactical Assault Kit, TAC, la Integrated Visual Augmentation System, IVAS, para dar ao soldado um extra de olhos no campo.
Adicionalmente, trabalhos de pesquisa exploram interfaces cérebro-máquina para uso em combates, hands-free operações, fusão humano-máquina e sistemas de sensores que alimentam plataformas de IA para decisões rápidas. Em jornais recentes, noticiou-se que a empresa Anduril Industries, em parceria com a Meta Platforms, lança Eagle Eye, uma linha de wearables de AR a IA para combate, que arrasta o setor de tecnologia civil para a aplicação militar. Esse vetor é significativo porque transforma o soldado em parte de um ecossistema conectivo, sensores, IA, máquinas e redes se entrelaçam. Isso muda a natureza da guerra. Não mais um contra um, ou equipando cada soldado com uma arma, mas um soldado plus IA plus robôs brede. Em teoria, isso significa melhor consciência situacional, menor latência de decisão, processamento de ameaças em tempo real, coordenação entre humano e máquina, e menor vulnerabilidade individual. Por outro lado, há riscos, dependência de sistemas, falhas em rede ou ciberataques, insegurança de dados, cegueira de sensores, sobrecarga de informação ao soldado, dilemas sobre autonomia. Um artigo recente sobre armas autônomas alerta que a substituição de soldados humanos por AWS, Autonomous Weapon Systems, reduz o custo humano da guerra, o que pode tornar mais fácil iniciá-la, e que isso não precisa de superinteligência para ser um problema. Além disso, há uma dimensão humana psicológica. O soldado aumentado pode se sentir parte de um sistema, menos agente livre, mais nó da máquina. Isso levanta questões de propósito, responsabilidade, moral, efeito psicológico em combate. Como os três vetores se entrelaçam e apontam para uma nova era, embora sejam apresentados aqui como três temas distintos, na realidade eles se combinam e reforçam mutuamente, configurando o que podemos chamar de Era dos Humanoides Militares por IA. Imagine o seguinte cenário que já está parcialmente em curso. Um robocão patrulha o perímetro à noite usando sensores térmicos e IA para detectar intrusos. Ele se comunica via rede com um soldado que veste óculos de realidade aumentada e recebe visualização em tempo real dos sensores do robô, incluindo vídeo, detecção de alvos e mapa térmico. Simultaneamente, no interior de um edifício inimigo, um robô humanoide bípede entra, abre portas, localiza objetos explosivos, neutraliza armadilhas, sob o comando ou supervisão de um operador humano, ou IA. Esse ecossistema de máquinas plus IA plus humanos altera radicalmente o teatro de guerra. Os robôs cães tomam os espaços perigosos, as máquinas humanoides fazem o trabalho humano mais arriscado, e o soldado aumentado coordena, decide, interage com ambos, numa rede de combate dilatada. Aliado a isso, IA e sensores alimentam decisões, diminuem atrasos, antecipam ameaças e descobrem vulnerabilidades. Em termos estratégicos, isso tem implicações enormes. A dissuasão muda. Adversários veem que atacar uma base não é apenas atacar soldados, mas sistemas automatizados, robôs e IA que respondem. O limiar para iniciar operações pode cair. Se não for necessário arriscar muitas vidas humanas, a vontade política de agir militarmente pode aumentar. A guerra urbana e a guerra em ambientes complexos, cidades, subterrâneos, minas, passam a ter novos atores, robôs e IA. A logística, patrulha, reconhecimento, resgate e combate se tornam cada vez mais integrados com sistemas automáticos. Mas os riscos e dilemas são muitos. Quem é legalmente e moralmente responsável por atos de robôs letais ou semi-autônomos? O operador humano, o fabricante, o programador da IA ou o comandante? Existe o risco de máquinas decidirem ou máquinas equivocarem, hackeamento, mau funcionamento ou identificação errada de alvo podem levar a catástrofes. A escalada tecnológica é quase inevitável. Se um país introduzir robôs letais, os rivais sentirão que precisam acompanhar, gerando uma corrida armamentista de IA, robôs. Artigo recente aponta exatamente isso. A autonomia letal, robôs que disparam por conta própria, ainda gera forte debate ético e legal.
convenções de guerra, direito internacional humanitário, efeitos imprevisíveis. A dependência da tecnologia pode gerar vulnerabilidades, redes com falha, jamming, ciberataque, sabotagem ou simples falha mecânica. A obsolescência humana. Se robôs fazem o trabalho humano, qual o papel do soldado? E se máquinas derivarem para funções de decisão, qual o papel humano enquanto agente moral? Ainda assim, é evidente que essas linhas de desenvolvimento já não são apenas ficção. Em vários países, as iniciativas existem, os testes estão em andamento, e em alguns casos o emprego de robôs ou sistemas de IA militares já entraram em serviço ou serão em breve. Por exemplo, o uso de cães-robôs pela Ucrânia para reconhecimento e entrega de suprimentos, com planos de kamikaze robôs em linha de frente. A Índia desenvolvendo seu robô humanoide militar com protótipos visíveis. O uso pelo exército americano de robôs quadrúpedes para anti-drone, patrulha de base e testes com armar com fuzis. Assim, podemos considerar que a era já começou, ainda que de modo fragmentado e em desenvolvimento, e que daqui para frente crescerá. Para dar um sentido mais vívido ao que está em curso, imagine o ano de 2030. A base militar Echo Foxtrot foi construída numa ilha artificial no Indo-Pacífico. Seu perímetro externo é patrulhado noite e dia por quadrúpedes robóticos armados que se movem furtivamente entre manguezais e bunkers, identificando intrusos, verificando barcos suspeitos, ativando alarmes e, se autorizado pelo comando humano, disparando contra drones inimigos que se aproximam. Dentro da base, soldados usam capacetes com visores de realidade aumentada, RA, que lhes mostram a visão térmica dos robôs, identificam alvos em 3D, recebem ordens via IA e controlam, quando necessário, robôs humanoides bípodes que entram em túneis, galpões ou florestas para desarmar bombas e recuar. Esses humanoides caminham com pernas articuladas, abrem portas metálicas, levantam carga pesada, recuperam feridos e manipulam objetos que seriam inacessíveis para humanos. A rotina militar mudou. Menos patrulhas humanas externas, mais vigilância robótica, mais presença automática, mais integração homem-máquina. Mas no mesmo cenário, uma missão de alto risco surge. Um túnel inimigo foi detectado sob o solo da ilha. Soldados humanos são enviados, mas escolhem usar 2 robôs humanoides acompanhados por drones. Os robôs entram primeiro, mapeiam, desarmam armadilhas, retiram feridos, antes que os humanos entrem. Ao mesmo tempo, no exterior, outro quadrúpede detecta via sensores uma aeronave não tripulada adversária que se aproxima. O operador humano detém o disparo. O robocão dispara, neutralizando o drone. O ciclo decisório agora envolve sensor, IA, robô, humano supervisor, ação. Esse tipo de cenário já não é ficção. Há indícios claros de teste, implantação inicial e planejamento estratégico para isso. A era dos humanoides militares por IA está se consolidando. Impactos e desafios para o futuro próximo. No futuro próximo, veremos algumas tendências decorrentes desses vetores. Difusão crescente. Mais países investirão em robôs armados, humanoides militares e soldados aumentados. O custo da tecnologia está caindo, a pesquisa se acelerando e a competição geopolítica incentivando a adoção rápida. Evolução de autonomia. Embora muitos sistemas hoje ainda requerem operadores humanos ou supervisão, as próximas gerações irão para níveis maiores de autonomia. Decisão em campo, cooperação entre robôs, resposta automática. Isso traz o risco de máquinas tomando decisões que humanos não compreenderam totalmente. Integração de rede e IA. O soldado, o robô, o sensor, a rede de dados se fundirão cada vez mais. A guerra será uma sinfonia de robôs, IA, humanos e redes de informação. Nesse contexto, o humano continuará a ter papel, mas talvez mais como supervisor ou comandante de sistemas do que como soldado convencional. Novos dilemas éticos e legais, acordos internacionais,
Convenções de guerra, leis de responsabilidade precisarão evoluir rapidamente. Quem responde por ação de robô letal? Como evitar que sistemas autônomos iniciem fogo sem controle humano? Como tratar vulnerabilidades de cibersegurança ou mau funcionamento? Desigualdade e acesso tecnológico. Países com menores recursos podem ficar para trás ou buscar alternativas baratas de robôs e IA, o que pode gerar instabilidade. Países mais ricos ou com indústria tecnológica forte terão vantagem de sistema. Mudança no perfil humano. O perfil dos combatentes mudará. Habilidades de interação homem-máquina, comando de robôs, análise de dados, ética de IA se tornarão centrais. A força humana se redefine. Risco de escalada e subestimação humana. Uma guerra em que robôs realizam ataques pode tornar o uso da força mais provável. O limiar de sacrifício humano cai. Isso pode aumentar a frequência de conflitos ou prolongar guerras assimétricas. Em resumo, estamos diante de uma nova era militar, onde a combinação de robótica, inteligência artificial e redes de humano-máquina remodela o que significa força de combate. Os 3 vetores concretos: robôs terrestres armados, cães-robôs, robôs humanoides bípodes para missões de risco e a integração de IA soldado aumentado, não são meras teorias. Eles estão em desenvolvimento ativo, já em uso experimental ou inicial, e progredindo rapidamente. Para as forças armadas que adotarem essas tecnologias, as vantagens são claras: redução de risco humano, maior vigilância, presença perene, mobilidade e flexibilidade operacionais. Para a humanidade como um todo surgem desafios profundos. Como regular essa nova forma de guerra? Como manter a responsabilidade moral? Como impedir que a tecnologia não saia de controle? E talvez o mais importante, como preservar a humanidade em um campo de batalha, onde as máquinas assumem funções cada vez mais centrais?